O cofre histórico. O ar em torno da Fulônica de Stefanus, em Pompeia, não era perfumado como os jardins das vilas aristocráticas. Para quem trabalhava ali, o dia começava com um cheiro penetrante e metálico de urina envelhecida. Eu me lembro de observar os homens mergulhados até os joelhos nos tanques de pedra, segurando-se em muretas laterais para não caírem, enquanto seus pés pisoteavam as togas dos senadores em uma mistura que faria qualquer homem moderno recuar de náusea. Não havia sabão de lavanda ou detergentes químicos, o que tínhamos era o resíduo das bexigas da cidade, e era esse líquido que garantia que a elite romana pudesse desfilar com roupas de um branco ofuscante pelo fórum. Era um trabalho brutal, barulhento e fétido, mas era o coração pulsante da higiene da maior metrópole do mundo. Bem-vindos ao Cofre Histórico. Hoje, vamos abrir uma gaveta da história que muitos preferem manter fechada, o uso industrial da urina na Roma Antiga. Pode parecer um mito ou uma piada de mau gosto, mas a utilização de dejetos humanos para lavar roupas era uma realidade econômica e química fundamental para o funcionamento do Império Romano. E para entender como isso foi possível, precisamos deixar o nojo de lado e focar na ciência e na estratégia de um povo que não desperdiçava absolutamente nada. Para um romano médio do século I, a urina não era apenas sujeira, era um agente químico valioso. O segredo reside na ureia. Quando a urina é deixada em repouso por alguns dias, as bactérias convertem a ureia em amônia. A amônia é uma substância alcalina, excelente para neutralizar ácidos e, mais importante, para dissolver gorduras e óleos. Em uma época em que as roupas eram predominantemente de lã, que contém lanolina natural e absorve o suor e a gordura do corpo humano com facilidade, a água pura simplesmente não dava conta do recado. A amônia agia como um detergente primitivo, quebrando as moléculas de gordura e permitindo que a sujeira fosse levada embora. A escala dessa operação era industrial. Roma era uma cidade de 1 milhão de habitantes. Imagine a logística necessária para manter as roupas dessa multidão limpas. Surgiram então as Fulonicae, as lavanderias romanas. Esses estabelecimentos eram espalhados por toda a cidade e funcionavam com uma precisão impressionante. Mas para lavar, você precisa de matéria-prima. Como os romanos conseguiam tanta urina? Eles criaram o primeiro sistema de coleta pública da história. Jarros de cerâmica eram colocados nas esquinas das ruas e em becos movimentados para que os passantes pudessem se aliviar. No final do dia, os funcionários das lavanderias passavam recolhendo esses jarros, levando o estoque para os tanques de processamento. Dentro da Fulônica, o processo era dividido em etapas rigorosas. A primeira era o Psaltus Fulonicus ou a dança do lavador. As roupas eram colocadas em pequenos tanques circulares com urina e água. O trabalhador, geralmente um escravo, entrava no tanque e pisava na roupa ritmicamente. Esse movimento mecânico, combinado com a ação química da amônia, soltava a sujeira das fibras. Após essa lavagem pesada, as roupas passavam por enxagues sucessivos em tanques com água limpa, muitas vezes filtrada ou vinda diretamente dos aquedutos, para remover o excesso de amônia e o cheiro residual. Mas a sofisticação romana não parava por aí. Eles utilizavam substâncias chamadas terra de pisoeiro, uma espécie de argila absorvente, que ajudava a branquear o tecido e remover manchas mais difíceis. Depois de limpas e secas, as roupas eram escovadas e muitas vezes submetidas a vapores de enxofre. Eles colocavam as togas sobre uma estrutura de vime em formato de sino, e queimavam enxofre por baixo. O dióxido de enxofre agia como um alvejante final, garantindo aquele tom de branco puro que era símbolo de status e cidadania. Essa indústria era tão lucrativa que o Estado romano, sempre ávido por recursos, decidiu intervir. No ano 70 d.C., o imperador Vespasiano, buscando reconstruir o tesouro imperial após o caos do governo de Nero e das guerras civis, instituiu o Vectigal urinae, ou o imposto sobre a urina.
Todos os donos de lavanderias que coletavam urina dos jarros públicos tinham que pagar uma taxa fixa ao governo. O historiador Suetônio relata que o próprio filho de Vespasiano, o futuro imperador Tito, criticou o pai, achando a cobrança nojenta e indigna de um imperador. Vespasiano, então, pegou uma moeda de ouro proveniente do primeiro pagamento do imposto, colocou-a sob o nariz de Tito e perguntou se cheirava mal. Quando o filho respondeu que não, Vespasiano proferiu a frase que ecoaria pela eternidade: pecunia non oler, o dinheiro não tem cheiro. Essa anedota revela muito sobre o pragmatismo romano. Eles entendiam que o saneamento e a economia estavam interligados. Ao tributar a urina, Vespasiano não estava apenas ganhando dinheiro, ele estava regulamentando um serviço essencial de limpeza urbana e industrial. A urina também era usada no curtimento de couros e até na medicina e agricultura, mas era nas lavanderias que ela atingia seu maior volume de consumo. A arqueologia nos deu provas físicas detalhadas desses locais. Em Pompeia, a Fulônica de Stefanus foi preservada pelas cinzas do Vesúvio. Ao entrar ali, os investigadores encontraram prensas de madeira gigantescas, usadas para passar as roupas após o processo, e tanques que ainda mostram o desgaste do uso contínuo. Os afrescos nas paredes dessas lavanderias retratam orgulhosamente os trabalhadores em ação, mostrando que, apesar do cheiro, era um ofício respeitado e vital para a estética da sociedade romana. Contudo, não podemos romantizar a vida nas Fulonicae. Para os escravos e trabalhadores livres que passavam 10, 12 horas por dia com as pernas mergulhadas em urina e água fria, a realidade era de doenças de pele, infecções e problemas respiratórios causados pelos vapores constantes de amônia e enxofre. A pele das pernas frequentemente apresentava úlceras e dermatites graves. Era o preço humano pago para que a aristocracia pudesse vestir sua toga candida, a túnica ultra-branca usada pelos candidatos a cargos públicos. É fascinante notar que os romanos, apesar de usarem urina para lavar roupas, eram obcecados com a higiene pessoal. Eles frequentavam as termas diariamente, usavam óleos perfumados e raspavam a pele com o estrígio. Havia uma clara distinção mental: a urina era um insumo industrial, uma ferramenta de limpeza para o tecido, não para o corpo. Eles conseguiram separar o nojo da utilidade de uma forma que a sociedade moderna, com seus sabões sintéticos e isolamento dos processos químicos, dificilmente consegue conceber. O uso da urina para lavar roupas não desapareceu com a queda de Roma. Durante toda a Idade Média e até o início da Revolução Industrial, em lugares como a Inglaterra e a Escócia, a urina, conhecida como stale pei, ainda era coletada para processar a lã. O que os romanos fizeram foi elevar isso a um patamar estatal e organizado, transformando a necessidade biológica em uma engrenagem do PIB do império. Ao olharmos para as estátuas de mármore branco nos museus hoje, tendemos a imaginar uma Roma estéril e limpa como um hospital. Mas a Roma real era um turbilhão de odores, cores e soluções engenhosas para problemas mundanos. A brancura das vestes de Júlio César ou de Augusto dependia diretamente da bexiga do cidadão comum e do esforço físico de escravos em tanques de dejetos. Investigar esses detalhes nos permite enxergar a história não como uma sequência de datas frias, mas como a história de pessoas reais tentando resolver o problema da sujeira, do status e do dinheiro. A urina romana é um lembrete de que a civilização é construída sobre bases muitas vezes invisíveis e, por vezes, repulsivas aos nossos sentidos modernos. A próxima vez que você colocar suas roupas em uma máquina de lavar automática e sentir o cheiro de flores do campo, lembre-se dos trabalhadores de Pompeia. Lembre-se de Vespasiano e sua moeda de ouro. Lembre-se de que a inteligência humana sempre encontrou ouro onde os outros viam apenas resíduos. A história está em cada detalhe, em cada cheiro e em cada decisão pragmática de um império que não tinha medo de se sujar para brilhar. Roma nos ensinou o direito, a engenharia e a estratégia militar, mas também nos deu uma lição definitiva sobre economia circular: tudo se transforma, tudo tem um uso,
no final das contas, o lucro não retém o odor de sua origem. Salva esse vídeo para nunca esquecer as bizarrices geniais da história. Inscreve-se no Cofre Histórico para mais investigações profundas sobre o passado que os livros escolares não contam. Deixe seu comentário. Você já sabia dessa utilidade diferente para a urina ou ficou chocado com a engenhosidade romana? Inscreva-se no O Cofre Histórico.